Olá, meu nome é Fausto Ramos e eu estou aqui para falar um pouco sobre Goetia e demônios. Nesses últimos dias chegou um assunto no Clube dos Caósfos, que é o clube dos meus apoiadores que se tornam membros do meu canal, em que eles comentaram a respeito da prática de pegar algum servidor e criar ele de forma a ser um demônio, o qual você vai tentar combater para poder resolver alguma questão sua, trabalhar algum defeito, trabalhar alguma qualidade, trabalhar algum aspecto da sua personalidade que você queira mudar ou queira influenciar sobre si mesmo. Eu devo comentar que esse é um assunto muito mais complexo do que muitos textos podem fazer parecer. E mais recentemente eu tomei conhecimento de um print que viralizou relacionado com alguma pessoa que foi em algum grupo relacionado com o tema da magia do caos e falou um relato a respeito de ter pegado o sigilo de um Daimon da Goécia, ter desenhado no papel e ter ativado ele com um pouco de sangue e deixado debaixo do travesseiro e tentado alimentar com visualização, com velas, até o ponto que a coisa descambou e o negócio começou a ficar feio. A pessoa começou a ter pesadelos, uma criança de 3 anos dentro da casa também começou a ter pesadelos. Eu não vou mostrar o print aqui, porque eu acho que não seria tão ético reproduzir isso por ser conta de uma coisa que aconteceu num espaço privado. Eu comento mais pelo fato de que é uma coisa que parece que viralizou e muitas pessoas estavam falando a respeito e eu não estava sabendo, simplesmente porque eu não acompanho esse tipo de notícia, de fofoca, de viralização desse tipo de notícia. Eu me concentro em outras fontes de material, de saber, de conhecimento, de informação. Então, muita especulação foi feita sobre o que pode ter acontecido com essa pessoa, sobre o que ela pode ter feito, porque parece que ela queria ativar um Daimon, mas o desenho, na verdade, do sigilo do selo do Daimon que ela ativou era de outro, pode ter dado conflito de egrégora e não sei lá o quê. Eu lembro que na publicação a pessoa acaba falando que ela não sabe fazer banimento, e que ela não tinha condição de pagar por um RMP. Eu leio isso, eu fico preocupado com o nível da desinformação dessa pessoa e o que levou ela a acreditar que estava tudo bem, ela com esse grau de não conhecimento, de desconhecimento sobre o tema da magia em termos gerais ou específicos, ou da magia do caos ou da Goécia, de que ela poderia ativar um Daimon como se fosse um servidor. Porque era isso que ela estava se referindo. Que o Daimon que ela se referia era referido como um servidor para ela ativar. E que parece que a ativação que ela fez foi uma ativação que alguém orientou ela a fazer. Isso me preocupa em vários níveis. Primeiro, quem está dando esse tipo de orientação para as pessoas? Quem em sã consciência daria esse tipo de orientação para uma pessoa? Segundo, as pessoas continuam subvalorizando a necessidade de mais informação, de mais instrução antes de começar a prática. E além disso, também tem o fato de que, cara, vocês estão subestimando o que significa trabalhar com aspectos da sua própria consciência. Eu já falei sobre isso em outros lugares, sobre como que mesmo uma pessoa que vai trabalhar partindo de um pressuposto de um paradigma mais psicológico, de que é uma coisa mais na esfera mental e que não necessariamente você vai estar trabalhando com um ente metafísico astral ou uma entidade que vem para se relacionar com você no momento de uma evocação daemônica, por exemplo, isso não exclui o risco envolvido com esse tipo de prática. Primeiro que eu não gosto dessa redução à magia do caos de dizer que os daimons goéticos são servidores. Porque é justamente esse tipo de distorção, de redução a um denominador simples, comum, a redução do que o outro faz ao que eu entendo, o que eu penso. Por exemplo, alguém que pratica magia do caos e quer reduzir todo o restante dos paradigmas da magia ao jeito que se é enxergado na magia do caos,
É justamente esse tipo de distorção de percepção de pensamento que faz dar essa caganeira que essa pessoa fez. Entende? É necessário considerar também que quando o Peter Carroll e o Ray Sherman começaram a fazer as publicações deles relacionadas com a sistematização de um novo sistema mágico e com a publicação dos livros dele, do Liber Null, do livro dos resultados do Ray Sherman, Liber Null, do Peter Carroll, eles não estavam fazendo aqueles livros, aquelas obras, essas propostas para iniciantes. Magia do Caos não é para quem está começando. Essa que é a grande coisa que a galera parece que não sacou e que vários influencers de magia, do caos principalmente, parece que não têm entendido. Eu não estou proibindo as pessoas de quererem começar praticando e começar com algumas práticas mais simples da magia do caos. O lance é entender que a simplicidade do sistema vem não pelo fato de que ele trabalha com coisas que são bobas e fáceis. A simplicidade vem como síntese, depois que a pessoa já tem um conhecimento mais complexo, mais robusto e mais abrangente. O artista, quando está começando a aprender a fazer alguma arte, pode ser, por exemplo, aprender a desenhar. Quando você começa a aprender a desenhar, você vai desenhar um corpo humano, o que você começa fazendo? Você começa fazendo as linhas base. Você vai fazer um círculo para representar a cabeça, depois puxar algumas linhas para começar a desenhar o que seria o esboço do maxilar. Você faz o esboço do desenho antes de começar a fazer o desenho. Você faz ele cada vez por camadas, colocando as linhas gerais, a line art, depois as cores, as sombras. Um artista que é capaz de começar um desenho já no jeito que ele vai ficar finalizado, sem passar pelo processo de fazer as linhas, o esboço do desenho, já começar a fazer um desenho do zero, assim, pega a caneta e pum, e faz, ele não faz isso porque ele está provando para você que todo esse outro esforço que você faz, aprendendo a como fazer a estrutura, o esqueleto de um desenho, de um corpo de uma pessoa, é desnecessário. Essa preparação prévia se torna desnecessária quando o cara é muito foda. E o cara só se torna muito foda quando ele pratica pra caralho. Tá entendendo? Então, magia do caos, ela é simples. Quando você já tem experiência, você já tem prática, quando você já tem mais profundidade de estudo. Então, essa é a primeira advertência que eu faço. Entender que magia do caos, fundamentalmente, não foi estruturada para pessoas novatas. Então, quando você pega o livro dos resultados, você lê ali nas primeiras páginas o Ray Sherry falando a respeito da possibilidade de criar como se fossem servidores, de maneira que servam como demônios que o magista vá tentar combater e usar para poder aprender melhor a respeito de si e lidar com aspectos da sua própria consciência mágica. Ele não está falando para uma pessoa que vai começar a pegar, a praticar magia a partir do livro dele. Ele está falando isso com magistas que já são experientes de outros sistemas. Então, não se iludam de achar que porque vocês estão tendo acesso a ler alguma coisa, a acessar algum livro, a ver alguma coisa de alguém, que só porque você leu e achou que entendeu, você já está pronto para praticar aquilo. E pior ainda, usar de base de referência pessoas que disseminem conhecimento sobre esses assuntos, sobre esses tópicos, sobre essas práticas, como se fosse tudo muito bobo, muito fácil, é só pegar aqui e fazer, ó, desenhar ali no papelzinho, botar o seu sanguezinho, ativar e depois ficar semanas tendo pesadelo e não conseguir o resultado do que você queria com aquilo. Puxa vida, gente. Puxa vida, tem um pouquinho mais de tino. É entender que o lado, vamos dizer assim, considerar uma prática mágica relacionada com a sombra psíquica na magia é entender que você vai estar trabalhando com uma espada de dois gumes. Aquilo que você utiliza para cortar pode se voltar também para te cortar. É compreensível, primeiro tem que dizer isso, é compreensível o fascínio que certas práticas e a maneira como certas práticas são apresentadas provocam nas pessoas. Por que Goécia parece que virou uma coisa que
estourou, todo mundo quer ler, quer saber a respeito, e quer falar a respeito, e quer praticar assim, já começa não porque eu comecei a ler meu primeiro livro de magia ontem, e na semana que vem eu já quero aqui botar um selo de um Daimon no chão e fazer um pentagramazão com umas velas para invocar. Por que as pessoas gostam de começar por isso? Porque o simbolismo relacionado com os elementos da sombra psíquica, eles causam fascínio. Eles causam fascínio porque são justamente relacionados com as pulsões que nós temos e que nós temos receio de mostrar e manifestar conscientemente. Faz parte do que, em um outro lado, nós chamamos de tabu ou também de interditos. É o gosto pelo proibido, o gosto pelo sombrio, porque tudo aquilo que se apresenta como uma restrição, como uma proibição, passa a se tornar um elemento de sedução. Aquilo que você proíbe todo mundo de fazer, de repente todo mundo vai querer fazer. Você pode até mesmo proibir as pessoas de uma coisa que elas nunca tiveram vontade de fazer, que elas vão passar a sentir uma vontade, uma necessidade de romper com aquela resistência pelo simples fato de alguém ter colocado uma barreira. Impor restrições e proibições é um dos jeitos mais garantidos, muitas vezes, de impelir as pessoas a certas práticas. Cabe necessariamente ao discernimento das pessoas em cada espaço entender as restrições do que acontece num lugar ou em outro, para entender que nem tudo aquilo que seduz a elas por conta da restrição significa que elas precisam romper com aquela barreira naquele momento. Eu não estou dizendo para as pessoas que elas não podem trabalhar com OS, ou não podem trabalhar criando servidores de forma a serem demônios que você combate. Eu já fiz isso, eu trabalho com isso periodicamente no meu processo mágico, mas eu já tenho mais de 10 anos de prática. Então, é entender o peso e a diferença. As pessoas querem sempre ir adiante, ir à frente e ir atrás daquilo que fascina. É o motivo pelo qual a maioria das pessoas começa e para muito rápido na prática mágica. Ou então começa a se interessar, lê, estuda, pratica um pouco, depois para de praticar e bebe apenas daquele simbolismo estético da bruxaria e da magia como algo que vai representar a identidade delas. Eu sou bruxo, eu sou mago, eu sou bruxa, e se veste de preto, bota um capuz, compra uns pentagramas, umas velas, tira umas fotos bonitas, compra uns colares, uns anéis, e se porta e se mostra como mago, bruxo, bruxa, feiticeiro, não mexe comigo. E no fim das contas, é apenas uma carapuça estética. Por quê? No momento que a pessoa começa a se engajar com a prática e vê o quanto que é difícil, ela desiste. E ela percebe que é muito mais fácil parecer ser do que efetivamente ser. É muito mais fácil parecer que pratica do que realmente praticar. E assim ela ganha os louros da aparência de ser alguém que pratica sem necessariamente praticar. Olhem o aspecto da sombra novamente. O aparente, aquilo que seduz, aquilo que se mostra como sombrio, como nebuloso, como misterioso, o poder que isso tem de impressionar os outros dá poder a essa pessoa simplesmente porque ela aparenta ser aquilo que todo mundo quer ser. A sombra psíquica e os demônios, nesse caso, também são um símbolo desse tipo de sombra, tem esse poder de fascinação nas pessoas. Não é à toa que muitas vezes as pessoas fazem mais sucesso com a aparência de ser mago ou mago do que efetivamente ser alguém que tem resultados com a prática. Esse foi um comentário breve meu a respeito desse tópico que o pessoal tem fervilhado e comentado tanto a respeito. Este aqui é mais uma espécie de vídeo experimental. Eu estou experimentando com um novo modelo em que eu simplesmente abro uma live privada, gravo o vídeo continuamente, conversando com a câmera. Depois eu pego, edito um pouco, exporto o vídeo para poder apresentar para vocês e conversar. Eu também estou experimentando a minha lâmpada RGB, que vocês estão vendo aqui. Eu também estou experimentando a minha lâmpada RGB, que vocês estão vendo a iluminação aqui no meu rosto. Eu botei ela meio roxo, tendendo para o vermelho, justamente porque a gente está falando de demônios, então eu quero fazer o lugar parecer meio. Aí, ó, o efeito sombrio da impressão e do fascínio. Tudo que eu estou falando está sendo aplicado aqui também. Um último comentário muito breve que eu faço é que tome cuidado
com os espaços e com as pessoas que permitem, dentro dos espaços que elas criam, que pretensiosamente seriam espaços de partilha de saber, de conhecimento, o tipo de discussão, o tipo de apresentação com uma publicação que viralizou e que todo mundo está falando a respeito da moça que ativou um Daimon da Goécia do jeito mais zoado possível. Porque eu diria que as pessoas que criaram esse espaço e que deveriam de cuidar desse espaço são responsáveis pelos frutos dele. É como um caldeirão em que você vai começar a colocar ingredientes para fazer uma receita alquímica e que o produto dessa receita, o produto dessa preparação será dos louros de quem está mexendo com a colher no caldeirão. Se o que sai dali é sempre um cheiro fétido, é sempre uma coisa que, como o caso do que aconteceu com a moça que ativou o Daimon, ficar sempre enjoado e talvez vomitando, isso talvez diz muito da qualidade do cuidado ou da falta de cuidado da pessoa que cultiva o que está sendo cultivado nesse caldeirão. Nesse caso, um grupo de Facebook ou de WhatsApp ou de qualquer outra coisa que tenha como efeito produzir esses produtos. Isso diz muito sobre as pessoas que cuidam desse espaço. Então eu alerto a vocês a tomarem cuidado com esses espaços também. É isso. Até por acaso, pessoal.